Amigas e amigos da Fraternidade Espírita Irmã Maria, boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. Antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é que a gente faz de melhor. Vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a música maravilhosa que antecedeu a nossa entrada. Vamos agradecer a audiência que todos os nossos amigos internautas estão nos dando hoje. E vamos todos os encarnados que estão por aqui, graças a Deus. E agradecer a presença de todos os desencarnados que eu particularmente não vejo, graças a Deus. Rapaz, nós vamos falar de um negócio muito interessante. Nós vamos falar de erros, de acertos, e nós vamos entender algumas coisinhas que a gente precisa fazer. E o título é este: errar é humano, perdoar também. Viu? Pessoal, meu Deus do céu, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que todo mundo erra. Não tem ninguém isento de erro no planeta de provas e expiações, mas ninguém mesmo. Todos nós temos os nossos erros, todos nós temos as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas todos nós também estamos caminhando. E a gente erra de vez em quando, ou erra de vez em sempre, alguns, não é? O que a gente tem que fazer quando a gente erra? Ficar chorando em casa, errei, nunca mais vou sair. Nada, nego. O que tem que fazer é como no caso agora, está errado. Vou chorar por causa disso? Nada. Vamos consertar. Vamos, se liga. Viu? Está consertado. Errar é humano, perdoar também. Viu só? Quando a gente ouve esse título assim, errar é humano, perdoar também, a gente lembra de um outro ditado popular. Aquele, errar é humano, perdoar é divino. Ah, coisa linda, não é? Nossa, a gente fica assim, impressionado, a gente olha e fala assim, errar é humano, perdoar é divino. Por quê? Porque a gente gosta de terceirizar. Porque a função de perdoar é nossa. Mas nós achamos que perdoar é só divino, que nós ainda estamos assim, muito aquém da nossa real condição, então nós não perdoamos. Transferimos para Deus. Menina de Deus, a gente olha para o nosso desafeto e fala assim, cara, não quero nem te ver, nem pintado de ouro, mas que Deus te perdoe. Adiantou muito, né? Quem tem que perdoar não é Deus, somos nós mesmos, né? Aliás, vamos ver o que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Menina de Deus, fez a lição de casa, tá vendo? Matou a pau. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec começa brilhantemente perguntando o que é Deus. Rapaz, quando Kardec pergunta o que é Deus, ele tira de Deus a nossa cara. Acabou. Porque ele não pergunta quem é Deus. Se ligou? Quando você pergunta o que é, você amplia. Você pode entender que é alguma coisa e que pode ser qualquer coisa. A resposta dos Espíritos veio clara. Causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema do universo. É mole ou quer mais? Rapaz, isso quer dizer o quê? Que tudo começa em Deus. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Deus é a única coisa eterna do universo. Única coisa eterna do universo. Por quê? Porque não teve começo, não tem fim, não tem meio. Simplesmente apareceu. Não criado. Nem pai nem mãe o coitado teve. Mas nem por isso ficou traumatizado. Nada, não tenho pai, não tenho mãe. Nada, o que ele fez? Saiu a criar. Rapaz, esse homem cria, esse homem trabalha, esse homem fez tudo isso que nós vemos. Olha para o céu, você vê as estrelas, à noite, durante o dia, você vê a luz do sol. Tudo isso Deus criou. Menino de Deus, nem ficou traumatizado. Eterno. E nós? O que é que nós somos?
Aê! Espíritos. E temos que ter isso bem presente na nossa mente. Por quê? Porque senão a gente se deixa levar pelo corpício físico que nós temos. Porque esse corpício maravilhoso, que nos dá as oportunidades reencarnatórias que precisamos, nada mais são do que um veículo para que nós possamos administrar e crescer espiritualmente. Nós não somos eternos, porque fomos criados. Mas somos imortais. É bom, não é? Isso quer dizer o quê, imortal? Que nós não morremos. Manolo de Deus! A gente não morre. Eu tenho um amigo que fala assim, Manolo, mas para saber isso daí não precisa nem ler o livro dos Espíritos, daí eu sei de cor e salteado. Eu falo, nossa, como é que você sabe que você é imortal? Aí ele olhou para mim e falou assim, não tem onde cair morto. Percebeu? Imortal, imortalaço. Nós somos imortais mesmo. Nós não morremos. O que morre é o corpo físico. Por isso que nós não morremos, nós só desencarnamos. O espírito sobrevive a tudo isso. E eu fui outro dia lá no centro Seara de Jesus, lá no Embu. Aí tem o seu Manuel, né? O seu Manuel é gente fina. Rapaz, o seu Manuel é gente boa. Menino de Deus, esse homem eu terminei de falar, ele veio falar comigo e falou assim, Manolo, quase tudo que você falou está certo. Eu falei, graças a Deus. Mas me diz o que está errado, que é para eu corrigir. Aí ele falou assim, esse negócio de desencarnar. Porque não é todo mundo que desencarna. Eu falei, o quê? Ô seu Manuel, está lá no livro dos Espíritos, livro dos Médios, céu e inferno, a Gênese, até no Evangelho segundo o Espiritismo está também. Todo mundo desencarna. Ele fala, não. Só quem desencarna são os mais gordinhos. Os mais magrinhos, desossa. Ah, menino de Deus. Percebeu? Rapaz, isso quer dizer que nós, olha, somos espíritos imortais, somos criados simples e ignorantes, como veremos daqui a pouco, e depois caminhamos estrada fora até que atinjamos o status de espírito puro. E agora a classificação do nosso planeta, fala. Provas e expiações. Você está perdendo a chance, já perdeu 300 pontos já. Provas e expiações, nego. O que a gente faz num planeta de provas e expiações? Duas coisas. Nós provamos e expiamos. Mais nada. É tiro e queda. Planeta de provas e expiações serve só para a gente provar se está melhorzinho, e para a gente expiar alguma coisa que nós tenhamos feito e que nós não fizemos tão bem, aí nos dão outras chances e a gente volta. Por que é que nós estamos aqui? Porque nós ainda não temos capacidade de estarmos num mundo melhor. Nós somos atraídos por afinidade, lembra? Se nós somos atraídos por afinidade, nós estamos onde o nosso pensamento está, onde as nossas ações estão. E nós vibramos ainda provas e expiações. Consequência, estamos num mundo de provas e expiações. Responsabilidade de quem? De quem? Nossa, aê, garoto! Agora eu pergunto, se a responsabilidade é nossa, por que que Deus é que tem que perdoar os nossos desafetos? Deus nem liga. Ele não faz a mínima diferença entre nós e os nossos desafetos. Nada. Por quê? Porque Deus é pai. Algum pai trata os filhos com menos amor e com mais amor? Não. Trata a todos igualmente, com o mesmo amor, só que de maneira diferente, dependendo da necessidade de cada um. Filho bonzinho, filho que só tira A, filho que está sempre bem arrumadinho, que fala boa noite, boa tarde, bom dia, vamos, quer um pouquinho d'água, pai, quer um pouquinho d'água, mãe, vou na padaria comprar pão. Esse filho precisa de cuidado. Não, nego, já tem tudo direitinho, a gente deixa, porque fala, ai, que filhão da hora, cara. Não é? Agora, aquele que só tira C,
Aquele que não quer saber de outra coisa a não ser jogar bola, brincar, deixar o dever para a última hora. Esse nós temos que tomar cuidado, não temos? Cara, porque se a gente deixa rolar solto, menino de Deus, esse menino está perdido. Então a gente puxa o freio, a gente chega junto, a gente fala, vem para cá, danado. Senta aqui, junto, cite, não é? Ah, ou então rola, não é? A gente fala também. Por quê? Porque se precisa mais cuidado. Mas não é menos amor, nem mais amor. É o amor de acordo com a necessidade que cada um tem. Assim é Deus. Não faz diferença entre os seus filhos. Trata todo mundo igual. Olha o que nos diz Jesus. Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus capítulo 5, 6, 7. Sermão da montanha. É tudo que nós precisamos saber para vivermos bem neste planeta e em qualquer outro planeta que nós venhamos a reencarnar um dia. Por quê? Porque lá está tudo que nós precisamos. Quem nós somos, o que nós seremos, o que fazer para melhorar. É o nosso manual do mochileiro das galáxias. Porque não somos seres do planeta Terra, não somos cidadãos do planeta Terra, somos cidadãos do universo. Se ligou? Então tá lá. Deus faz raiar o sol sobre maus e bons. Imagina se Deus fizesse raiar o sol só sobre os bons. Quantos bons nós conhecemos? Rapaz, para, Manolo, faz uma pergunta mais fácil. Claro, não tem bom. Todos nós somos bem semelhantes, mas bom não somos. Né? Isso quer dizer o quê? Que a terra viveria em trevas. Menino de Deus, mas Manolo, uma luzinha só ali, ai, vamos para lá. Acabava. Não é treva total. Por isso é que Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e chuva sobre justos e injustos. Imagina se chovesse só sobre os justos. Me fala. Deserto do Saara. Menina de Deus, a terra seria um enorme deserto. Uma gotinha que viesse a cair, nem chegava a bater no chão. Evaporava antes de atingir com aquele calor danado. Mãe de Deus, ainda bem que Deus pensa em tudo. Né? Então ele faz chover sobre justos e injustos. Ok, meninos e meninas? A responsabilidade de Deus é limitada a nos criar. Mais nada nos cria simples e ignorantes para que nós possamos ter o mérito da nossa melhora, para que nós cheguemos a espíritos puros de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com os nossos esforços. Daí para frente, a responsabilidade é nossa. E nós vamos chegar a uma conclusão agora. Se a responsabilidade é nossa, errar é humano, perdoar também. Ah, negócio, se ligou? Nós temos que ouvir e nós ficamos ouvindo. Ó, tem um anjinho e o tinhozinho. Não é? A gente volta e meia dá ouvidos pro tinhozinho, não é? A gente fala, não, sai pra lá, vou por aqui. Menino, cuidado, porque os caminhos nos levam sempre para onde nós queremos. E se nós vamos por lá, a coisa está ruim. Então nós temos que entender, literalmente, que errar é humano, perdoar também. Agora, por que tanta dificuldade para perdoar? Porque essa é a pergunta que não quer calar. E eu cheguei à conclusão de que nós temos muita dificuldade para perdoar porque nós adoramos assistir filmes. Ah, viu como estranha? O nosso filme preferido é este. Se liga. Não é lindo? Todo mundo já assistiu em algum lugar do passado, né? É onde nós gostamos de ficar. Nós estamos sempre em algum lugar do passado. Todo mundo sabe a história, né, do escritor, do Christopher Reeve e da Jane Seymour. O Christopher Reeve, um escritor de teatro que estava lançando uma peça nova. Aí tá naqueles coquetéis tudo, tá lá comendo salgadinho, bebericando alguma coisa, parece uma velhinha. Mas uma velhinha,
velhinha. Uma velhinha com código de barra. Menina de Deus! Mas com código de barra. Aí a velhinha chega no Christopher Reeves, né? Que é grandalhão, outro dia ela é baixinha. Aí ela chega e... Ela é baixinha, o Christopher Reeves tinha mais de 2 metros, né? Aí ela bate nele assim, nas costas. E ele olha. Aí ela fala para ele assim: volta para mim. Rapaz, ele regala um olho desse tamanho. Praticamente, ela segura na mão dele, deixa o relógio e sai. Ele fica com o relógio na mão, sem saber o que está acontecendo. Aí vê o pessoal e fala: e aí? Quem era? Ele fala: cara, doidinha de tudo. Mas só que aquilo mexeu com ele, aquele relógio começou a despertar lembranças nele. E ele foi investigar quem era aquela mulher. Esta daqui. E descobriu que ela era uma atriz famosa na década de 1910, 1912 mais exatamente o ano. E ele falou: rapaz, mas que tem essa mulher? Encontrou uma amiga dela que falou: olha, você é a cara de um namorado que ela teve. Aí ele fala: cara, e agora? Aí ele foi procurar um professor de física para perguntar para ele se a viagem no tempo era possível. E o professor de física fala: é possível. Cara, demais. E ele explica para ele como fazer. É uma viagem mental. Então ele se veste como na época que ele quer chegar, ele se coloca no hotel onde ele estava. Ele descobriu que tinha assinado o livro em 1912, ele falou: cara, é para lá que eu vou. Aí ele põe lá. E de repente, ele chega em 1912. E ele vê a velhinha. Só que a velhinha não tinha mais o código de barra. É esta aqui. Olha que linda. Ele se apaixona quase que instantaneamente. Aquele amor refloresce. E eles passam a namorar. Só que o gerente da atriz, não querendo perder o filão de ouro que estava ali, atrapalha. E o nosso herói, num gesto de nervos à flor da pele, põe a mão no bolso e tira algumas moedas do tempo dele. E imediatamente o seu pensamento o faz retornar. Cara, aí ele volta para 1988. Perdeu o grande amor da vida dele. Tenta voltar, mas não consegue. Esse homem vai definhando, até que desencarna, de tristeza, como os românticos do século XIX. Ai, que final triste. Não é? Mas ao mesmo tempo o final é feliz. Por quê? Porque a velhinha já estava desencarnada. Aí o final do filme é maravilhoso, porque os dois se encontram na espiritualidade, se dão as mãos e caminham felizes para sempre. Não é da hora, cara? Fala sério. Não é? Meu, é demais. Eles tinham todos os motivos para ficarem em algum lugar do passado. Se amavam. Queriam estar juntos para expressar o seu amor. E nós, do passado, o que é que nós lembramos? Se liga. Incompreensões dos amigos. Das férias na praia, a gente só lembra das mordidas de muriçoca.
Rapaz, vai para Campos do Jordão, a única coisa que lembra é que pediu um chocolate, mas estava tão quente que queimou a língua. Mãe de Deus, a gente só lembra coisa ruim. Dos amigos, a gente só lembra o que eles fizeram de errado. Da família, então. Rapaz, amanhã tem jogo da Copa. A gente lembra do cunhado. Porque o cunhado, com certeza, vai levar a cerveja quadrada. E ele vai querer beber da redonda. Ah, mãe de Deus! Da sogra, então, nem pensar. Rapaz, é melhor deixar para lá, porque a gente só lembra coisa ruim. E companheiro de centro espírita, então? A gente só lembra daquele dirigente chato. Nossa, mas que homem, como é que ele encrenca só porque eu faço o passe assim? Só porque eu pego assim? Só pega no meu pé. Ô, tristeza do Jeca. Só lembramos coisas ruins, só lembramos de defeito. E eu pergunto a vocês, só eles têm defeito? Não. Mas então, Manolo, por que a gente só vê o defeito dos outros? Eu conto. Reza a lenda. Reza a lenda. Bem chumbo. Que quando Deus nos cria, Ele vai nos criando em fila indiana. E nós vamos ficando assim, um atrás do outro. E chega num determinado ponto onde nós recebemos duas bolsas. Uma na frente e uma atrás. Assim. Na frente o que é que tem? Só as nossas qualidades, só coisa boa. Rapaz, você olha aqui e fala, meu Deus, nossa, mas eu só tenho virtudes. Ai, que Deus maravilhoso. Deus, quando me criou, jogou a fórmula fora. Tem um outro na nossa frente, não tem? A gente abre a parte de trás, só tem defeito. A gente vai, nossa. Como é que Deus cria isso? Que traste, que desastre. Só vê defeito nos outros. Olha como é que fica. Viu? Aqui. Aqui, a gente olhando a nossa bolsa da frente e o de trás olhando os nossos defeitos, ou nós, depois de olharmos as nossas qualidades, só vemos os defeitos dos outros. Ah, menino de Deus! Isso faz com que nós exageremos os defeitos dos outros, porque nós só vemos defeito do outro. A gente fala assim, vê uma qualidade, você fica... Agora fala 10 defeitos. Fala 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, 6, 7, 8, 9, 10. Você acha rapidinho os 10 defeitos. Nós exageramos os defeitos dos outros. Para nós, os outros são sempre os vilões dos desenhos animados. Se liga. Rapaz, é tudo gênio do mal. Tudo gênio do mal, nós achamos que eles são terríveis. E nós? Exageramos as nossas qualidades. Quem nós somos? O mocinho, para o alto e avante! Se ligou? Olha lá! Menino de Deus, usou tudo vilão de história em quadrinho, vilão de desenho animado, e nós, super-heróis. Por quê? Porque exageramos as nossas qualidades e exageramos os defeitos dos outros. Isso quer dizer que nós precisamos tirar tudo isso de nossas vidas. E aqui é a hora de propor um exercício para que nós possamos tirar tudo isso de nossas vidas. E hoje, com o apoio da turma da internet. Quem estiver nos assistindo neste instante também, conte conosco. Nós vamos contar até 3, para que possamos tirar tudo isso de nossas vidas. Vamos lá? Contem comigo. 1, 2, 3. Viu? Ah lá. Já era. Melhoraram?
começaram a perdoar já. Não? Nossa, mas nem com a ajuda do povo da internet isso dá certo. Ô, tristeza. E eu pensei que hoje, quando vim aqui, eu vi tudo isso montado, eu falei, cara, hoje vai ser 10, hoje vai dar certo. Por quê? Tem a força do centro e a força de todo esse pessoal que está na internet nos assistindo. E não deu. Por que será? Porque milagres não existem. O pessoal que espera o milagre desencanta, porque fala, ai, não deu certo. Claro que não, bobo. O milagre quem faz somos nós. Nós é que temos que tirar tudo isso de nossas vidas. De que jeito? Agora é sério. Eu vou contar a história do Munir e do Hamed. Se liga. Munir e Hamed, 2 amigos das Arábias. O Munir, uma beleza. Cara bom, simpaticão, boas pedras. E aí, belê? A Habib pra cá, Habib pra lá, de boa. Agora, o Hamed, cara, o Hamed era casca de ferida. Virou, mexeu, ele arrumava encrenca. Um dia brigou com o Munir e plaft, deu-lhe um bofetão. Munir se recuperou, foi num cantinho que tinha areia e escreveu: hoje, Hamed esbofeteou Munir. Mas como tem muito dinheiro envolvido numa caravana dessas, eles eram comerciantes, não desfizeram a sociedade. Ninguém gosta de perder dinheiro. Ok? Aí continuaram. Fizeram, viajaram, foram para aquelas pequenas cidades, pequenos povoados, pequenos oásis, grandes oásis, venderam tudo. E voltaram por um caminho mais arejado, mais verde, com rio piscoso. Rio piscoso é bom, não é, cara? Os pescadores ficaram tudo com vontade agora de não é? Eu sei disso. Aí foram. E o Munir gostava de ficar na beira d'água, em pezinho assim, molhando os pezinhos, que eles usavam aquelas sandalinhas tipo nosso lar, não é? Aí ficava assim com os pezinhos batendo na água. E pedra de rio é tudo lisinha, não é? Esse homem caiu na água, rapaz, e outra, não sabia nadar, ficava... E o Hamed da outra margem viu e falou: rapaz, Munir está se afogando. Imediatamente mergulhou, pegou Munir, trouxe para a margem, virou de barriga para baixo para tirar a água dos pulmões. Bluft, bluft, bluft. E nada. Barriga para cima, massagem torácica. Conta até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daqui a pouco o Munir começa a revirar os olhinhos. E voltou. Rapaz, aí voltou, viu Hamed ali, Hamed pegou na mão dele para ajudá-lo a levantar. Aí tinha uma pedra enorme no canto assim, ele tirou do bolso uma ferramenta espetacular, super moderna, foi lá e escreveu na pedra: hoje, Hamed salvou a vida de Munir. Aí o Hamed, que tinha ficado preocupado com aquele negócio do TAP, que não era uma pessoa assim no fundo, chegou para Munir e perguntou: Munir, por que quando eu te esbofeteei, você escreveu na areia? E agora que eu te salvei a vida, você escreveu na pedra? Aí falou: Hamed, porque eu sou assim. As coisas ruins que me acontecem, eu escrevo na areia. Por quê? Porque vem o vento e apaga. As boas, não. Essas eu escrevo na pedra, porque ali nem a chuva, nem granizo, nem areia, nem o tempo apagarão. A pedra é o meu coração, Hamed. Obrigado. E assim foi. Isso é o que nós temos que fazer.
esquecer as pequenas bobagens da nossa vida e guardar dentro de nós só coisa boa. Opa, ok? Olha por que é. Porque vale a pena perdoar. Essa é a pergunta. Porque rancores não resolvidos são como aviões. Eles ficam girando na nossa cabeça, não pousam. Cada vez que eu penso no meu desafeto, isso volta. E eu sinto tudo de novo. Rapaz, o coração aperta, o rim quase que para de funcionar, a respiração fica ofegante, já não consigo enxergar direito. Olha que tragédia. E olha o que nós somos, ó. Nós somos energia. Se ligou? Nós somos energia. Agora, esses pensamentos ruins fazem o que conosco? Consomem a nossa energia. A gente vai ficando caidaço. A gente vai ficando assim, mais quebrado que arroz de terceira. E a gente começa a cair. Rapaz. Quando a gente está down, quem que chega perto da gente? Companhias não muito agradáveis. Olha o que isso faz com a gente, ó. A nossa energia vai sumindo. Sumiu. Oh. Perdoar é pousar o avião. Não está girando? Para de pensar. Isola. Aí você sente uma sensação de alívio. Dependendo da companhia aérea, o pessoal, quando pousa, bate até palma. Porque fala, graças a Deus. Percebeu? Isso é importante. Sensação de alívio que nós sentimos. Olha o que é que Jesus nos fala no mesmo Sermão da Montanha. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Que caminho é esse, galera? Esse é o que nós temos que fazer. Perdoar. Mas o caminho que Jesus se refere é esta encarnação. Porque enquanto estamos com Ele, no caminho, nós estamos juntos com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Eles aparecem, nós os reconhecemos e a gente fala, nossa, de novo não. Por quê? Porque nós os reconhecemos de outros carnavais, não é? De outras Copas do Mundo, não é? Aí a gente não está nem aí. Mas nós temos que nos reconciliar enquanto estamos com Ele no caminho para não complicar. Por quê? Porque os nossos inimigos também não morrem. São imortais, lembra? Espíritos que somos, todos nós somos. Quando alguém chegar para a gente e falar assim, lembra do fulano, que é o nosso desafeto, tenham certeza, o fulano morreu. Por quê? Porque quando o pessoal pergunta, lembra, você já imagina, cara, o cara já foi. Só que ele não morre, não é? Está vivíssimo também do outro lado. Igualzinho que a gente, ó, a morte simplesmente o transforma. Nós não os vemos, mas nós os sentimos. Nosso desafeto foi, mas nós estamos ligados aos laços de ódio que tínhamos com Ele. Isso vai fazer o quê? É isso que Jesus pede, que nós façamos as pazes enquanto estamos com eles no caminho, para que não compliquemos a nossa vida. Nós precisamos usar de misericórdia. Como é mesmo ditado? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Não é isso? E que os nossos inimigos sejam julgados pelo Joaquim Barbosa antes dele aposentar. Não é isso que a gente pede? Rapaz, que pegue aquela dureza, aquela pedreira. Não é assim?
Menino de Deus. Porque senão a gente complica a vida. Olha quem complicou a vida. Este é o João Batista. O João Batista ficava reclamando de Herodes. Por quê? Porque Herodes matou o irmão para ficar com a cunhada. Olha que coisa maravilhosa que ele fez. Menino de Deus. Quando João soube isso, mas ele passava diante do palácio de Herodes e gritava: justiça para Herodes, justiça para Herodes. A enteada de Herodes, Salomé. Salomé era terrível, Salomé era tinhosa. Menino de Deus, aquela mulher dançava a dança do ventre. Roupinhas esvoaçantes, translúcidas. Chegou para Herodes e falou: Herodes, vamos fazer justiça para João Batista. E Herodes falou: oh, que bela ideia. E fizeram. Mas norma, que justiça é essa? Eu falo: fizeram. E João Batista saiu no lucro. Quem Jesus nos disse que era João Batista? Elias, o profeta. Mas Elias não era um profeta qualquer. Elias era um profeta guerreiro. Elias vencia as batalhas e degolava os inimigos. Foi feita a justiça ou não foi? Claro, e ainda saiu barato, porque esse homem numa única batalha degolou mais de 350. 350 por um, saiu no lucro, não saiu? Tô falando! É isso que nós temos que fazer. Olha o que Pedro pergunta para Jesus. Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Até 7 vezes. E Jesus fala: Pedro, se liga. Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por quê? Porque o 7 é o número da perfeição. Deus é 7. Bom, 70 vezes 7, Jesus quer dizer que é mais perfeito ainda, né? Está perfeito que você perdoe 7, mas 70 vezes 7 fica melhor. Quanto dá 70 vezes 7? Aí, garoto! Viu como é mole? 490 é um número pequeno. Eu perdoo 490 vezes numa encarnação. É fácil. Perdoei. Isso por quê? Porque na época de Jesus, 490 também era um número bem razoável. Não tinha calculadora eletrônica. Não tinha HP. Nego. Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos potencializar 70 até a 7ª potência? Quanto dá? Sem calculadora. Eu digo para vocês, se liga. Google Tradutor. 8 trilhões, 235 bilhões e 430 milhões. Dá para encarar numa encarnação? Mas nem se acorde todo dia para falar: ai meu Deus, hoje vou perdoar. Não dá. O que será que Jesus... O que será que Jesus quis dizer com isso? Não é número. Jesus quis dizer que perdoar é um processo. Sempre. Nós temos que continuar esse exercício de perdoar. E como é um processo, nós começamos do menor para o maior. Nego, como é que eu vou perdoar o meu pior inimigo? Se eu ainda não consigo perdoar minha mulher que acordou virada no giraia hoje. Fala pra mim. Não, meu pior inimigo vai lá e perdoa. E a tua mulher que está em casa? Cara, é exercício. Para perdoar o pior inimigo de coração, nós temos que exercitar, perdoando pequenas falhas nos que estão conosco. O filho mal educado. Cara, porque filho mal educado todo mundo tem, não tem? Tem. Eu não. Eu tenho filha. Percebeu? Aquele que você fala bom dia, ele fala: por quê? Percebe? Desculpa, perdoa. A mulher acordou virada no giraia.
releva. Tchau, bem. Tchau, amor. Que a minha mulher de vez em quando fica nervosa comigo, bicho. Nossa, essa mulher de vez em quando fica nervosa, que eu de vez em quando apronto umas boas. Aí ela fica irritada, essa mulher sobe nos tamancos, eu falo, calma bem, que senão você vai ter um treco. E ela fala, eu já tenho um treco, e esse treco é você. Rapaz, que horror. Então temos que entender que perdoar é um processo. E nós vamos começando devagar, ampliando isso, para que um dia nós consigamos perdoar a todos. Dica para perdoar? Viu? A gente pensa que é distância física, né? Não é. É distância psíquica. Porque se nós ficarmos distanciados dos nossos inimigos, não os vemos, como é que nós vamos perdoá-lo? Tem gente que fala assim, nossa, Manolo ama minha sogra. E eu falo, nossa, que bênção, onde ela mora? Natal. Cara, só amando milhões de quilômetros de distância. E ainda a saudade do neto faz com que ela pague a passagem do neto, a passagem da filha, a passagem do genro, para ir visitá-los de vez em quando. Só amando, não é? Ah, menino de Deus. Então a distância é psíquica. Entender que o próximo é igualzinho que a gente. O próximo é tão falho quanto nós mesmos. E que nós, em circunstâncias parecidas, talvez fizéssemos pior. Oh, se ligou? Quando a gente entende isso, nós liberamos nossas emoções para coisas positivas, porque tiramos da nossa cabeça tudo isso. Aí nós, energia que somos, nossa atmosfera se renova e o nosso pensamento constrói de novo a nossa energia. Se liga. Alá! O sorriso, a boa convivência vai fazendo com que nós nos restauremos energeticamente. E aí, as más companhias se afastam. Ok, meninos e meninas? E olha o que é que Jesus nos fala. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Agora tem uma pergunta. E aí? Ação e reação, nego. Parabéns! Essa pergunta está respondida desde o começo, lembra? Deus não faz diferença entre justos e injustos, entre maus e bons, porque é Pai de todos. Deus não nos perdoa simplesmente porque Ele não nos condena. Quem nos condena? Quem nos pede retratação? A nossa consciência. É ela que apita quando chegamos do lado de lá e fala, cara, pisou na bola. Vai ter que refazer. E aí a gente pede outra chance para que nós possamos fazer diferente. Ok, meninos e meninas. E ação e reação serve para todos. Inclusive para Jesus e Pedro. Jesus morava em Nazaré, não morava? Aí o pessoal de Nazaré queria pegar Jesus pelo pé, não queria? Aí Pedro, que estava sabendo disso, falou assim, Jesus, vamos lá para casa, lá em Cafarnaum, monta lá um quartinho para você, faz um puxadinho. Você vai lá, você mora lá com a gente. Aí Jesus foi. Ficou tão agradecido a Pedro, que quando ele chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doentinha, estava na cama.
Aí Jesus viu aquilo, movido pelo jeitão Jesus de ser, e curou a sogra de Pedro. E dizem as más línguas que foi por isso que Pedro o negou 3 vezes. Como é que Jesus resolveu a questão? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes mesmo. Quando Jesus volta em perispírito, aparece para Maria de Magdala, diz: Maria, estou de volta, avisa aquele povo que eu estou chegando. Aí ele foi para lá para falar com eles. Ele estava falando, ele viu Pedro. Aí ele fala: Pedro, vem cá. Aí Pedro vai com medo danado. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: amo, Senhor. Porque Pedro era danado, né? Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro responde: amo, Senhor. E Jesus torna a perguntar: Pedro, você me ama? E Pedro diz: amo, Senhor. 3 negativas, 3 gestos de amor. Isso daqui, um anula o outro. Ação e reação. Percebeu? Jesus acertou as contas com Pedro. Nos ensinou como acertarmos as contas com os nossos desafetos. Com amor. Mas nós ainda não aprendemos. É hora de começarmos a pensar melhor. O planeta se prepara para um novo tempo. E nesse novo tempo, só ficarão os mansos. E os mansos são os que perdoam com o coração. Ok, meninos e meninas? Quem colocou isso numa equação magnífica que chegou até os nossos dias foi Chico de Assis. Aquele que diz que é perdoando que se é perdoado. Ação e reação, daqui para lá, depois de lá para cá. Ok, meninas e meninos? Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser amado? Ame. Quer viver eternamente? Melhore, porque na próxima a vida continua. Ok, meninos e meninas, e agora para que nós possamos sair daqui quase levitando? Nossa! Uma musiquinha da hora. Todo mundo já sabe, se liga.
cantores mesmo, cantando essas músicas ditas religiosas ou espiritualistas, para que nós entendamos que as palavras de Jesus não têm dono. As palavras de Jesus são de todos nós, sejamos nós espíritas, sejamos católicos, sejamos evangélicos, sejamos budistas, sejamos muçulmanos. As palavras de Jesus são para todos, e mais dia menos dia, nós nos identificaremos com elas. Elas são universais. Se ligou? E agora sim, agora é hora de eu avisar que os meus DVDs estão lá embaixo. Estão lá, quer levar o Manolo para casa? Leve um DVD, é molezinha, estão lá embaixo, custam R$15 cada um. Se os amigos comprarem 1, 2, 3 DVDs e não quiserem autógrafo, eu nem ligo. Eu já passei dessa idade de vaidade, mas se quiserem, vou adorar, ok? E agora é hora de mandar tudo embora, porque tudo tem começo, meio e fim. Aos amigos da internet, aos amigos que sorriram, aos amigos que brilharam o olhar, muito obrigado e guardem o brilho, porque é o que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, que possamos nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo: e aí, mano, fui!